Por que 70% dos casais empreendedores fracassam? Porque cada um quer ir para um lado. E aí, se você não para alinhar a visão e missão do seu negócio, vai cada um caminhar para um lado. Tatiana Gebrael Capanema, paulista, especialista em saúde ocular e fundadora do método Olhos de Águia. Também é autora do best-seller Abra Seus Olhos. Muito casal se separa também, mesmo quando não é sócio, não sabe separar a questão de marido, esposa e pai. Bruno Capanema, brasiliense, fundador e CEO do Grupo Dádiva, um dos maiores grupos de marketing digital da América Latina, e vende para mais de 60 países em 4 idiomas. E juntos, Tati e Bruno criaram Casados e Sócios. Você empreende em casal? Se sim, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Vamos começar com a ruim, né? Notícia. Boa. Má notícia. Você sabia que 7 a cada 10 casais que empreendem juntos fracassam ou no negócio ou no casamento nos primeiros 5 anos? Ou seja, 70% dos casais que empreendem juntos fracassam. A boa notícia é que é fácil ficar entre os 30%. São pequenas coisas que você precisa ajustar aí e aí você vai transformar o seu casamento na maior vantagem competitiva da sua empresa. Aperta os cintos aí que o episódio de hoje vai te contar quais são os 5 principais erros que te fazem ficar nos 70% e como evitar para você cair para dentro dos 30% que dão certo. Tem alguns erros que são, acho que os mais importantes a gente pode dividir em 5 erros, né? Mas antes eu queria só fazer um pequeno comentário. Esses dias, por exemplo, estava num evento e aí a pessoa trabalhava com franquia. E ele falou para mim assim, uma grande empresa queria criar uma rede de franquias e me buscou para eu estruturar e o cliente ideal deles eram casais. E eu os convenci a não ser casais, porque eu falei, não, porque casal você está colocando um problema a mais no negócio, porque se eles se separarem, aí você perdeu o seu franqueado. Falei, cara, você pensou completamente errado, porque às vezes a pessoa troca de sócio 10 vezes na vida, 15 vezes na vida. E mesmo uma pessoa que casou muitas vezes vai casar 2, 3. Né? Então, o casamento é muito mais estável. Né? Eu falei para ele, você não sabe, mas se souber fazer certo, teu casamento é a maior vantagem competitiva da tua empresa. Eu acho que quando a gente vai entrar nesses erros maiores aqui, é para poder pegar aquilo que parece um erro, igual para esse cara parece um erro, e transformar numa vantagem competitiva. E aí eu acho que talvez o erro número 1 é justamente o que as pessoas mais reclamam com a gente, que é misturar as duas coisas, né? É não saber quando é marido, quando é sócio, né? Esse é o principal erro. É quando a reunião da empresa vira DR e quando o almoço vira reunião de empresa. É misturar, é não saber qual é o modo casal, qual é o modo sócio. Esse é um dos principais erros. Achar que, pelo fato de ser um casal, é um erro empreender juntos, é a maior mentira que o inimigo coloca nas nossas mentes. Porque a gente até estava comentando um dia desses, no outro episódio, que a maioria das empresas antigamente eram familiares, não saía da família, e dava super certo, não é? Aí depois foi evoluindo e tal, passando-se os anos, que criou essa coisa, marido trabalha num canto e minha esposa trabalha em outro. Mas, na verdade, quando eles se juntam, eles são sócios, e mesmo se não estão no mesmo negócio, são sócios, porque se a gente já quebrou isso aqui, a gente já falou que se é casado é sócio. Então, se é casado é sócio, isso não é um erro, muito pelo contrário, é uma fortaleza. Então, ser um casal que empreende junto é uma fortaleza. Agora, para ficar dentro dos 30% que dão certo, né? Porque a gente já falou que 70%, infelizmente, o que esses fracassam. 70% fazem, né? São esses erros que a gente está dizendo. Exatamente. Para ficar dentro dos 30%, tem que separar o que é modo casal do que é modo sócio. Entender que você precisa separar tempo para você fazer as suas coisas como casal. Você precisa ter um dia, um jantar romântico, um hobby, algo que você se reconecte afetivamente. Lembre que aquela pessoa que está do seu lado não é só sua sócia, ela também é o amor da tua vida. Então, o que foi que você se apaixonou por ela? Que coisas que você consegue fazer com ela que reativem essa chama do amor? E, por um outro lado, quando estiver no modo sócio, é entender que comunicação é mais assertiva, é mais eficiente, às vezes é mais prática. E não é que a pessoa está querendo ser grossa. Não, a pessoa está tratando do negócio na hora de falar do negócio. Sabe o que eu acho? Tem um exercício bom para isso. Se você imaginar que são pessoas diferentes. Se você não fosse sócio do seu cônjuge, você ia falar daquele jeito? Na hora que você fosse lidar com o sócio, será que você ia falar daquele jeito? Porque às vezes a gente fala de um jeito meio
duro, traz coisas do relacionamento, porque você conhece aquela pessoa a fundo. Então você ia falar daquele jeito. Então, e isso serve para os dois aspectos. Você ser mais grosseiro do que deveria ser, ou você ser mais permissivo do que deveria ser. Né? Minha mulher quer tanto. Tadinha, ela quer tanto isso na loja. empresa. É isso. Então eu acho que Deixa isso ela. pensar, então, ó, se o meu sócio não fosse minha esposa, não fosse meu marido, como que eu ia lidar? E quando você chega em casa, se você não fosse sócio da sua esposa, você não ia dar atenção para tua esposa? Ou para o teu marido? Você não ia chegar, ia namorar, ia falar dos filhos, da casa, ia passear. Então, cara, vira essa chave e separa as duas coisas, né? A gente lida muito com casal que chega no jantar e tá falando de negócios, no café tá falando de negócio, é o que mais acontece, né? É a pessoa trazer todo o negócio para dentro do lar e todo o padrão de relacionamento para dentro da empresa. Não é fácil, né? Separar as duas coisas, não é fácil. Por isso que tem que ser intencional. Não adianta achar que naturalmente vocês vão fazer isso. Vocês não vão fazer isso naturalmente. Não é o normal. Você vai ter que parar para pensar todos os dias e ser intencional de separar o modo sócio do modo casal. E se você for intencional com isso, dá certo, né? Nós mentoramos centenas de casais e a gente vê dar certo todos os dias. Casais que não tinham rotina de casal que já, às vezes, fazia assim, 5 anos que não viajava só os dois. Ou então casal que a empresa estava um caos, não sabia a direção certa, não tinha a visão para onde ir, conseguiram alinhar a visão, conseguiram separar tempo para eles, conseguiram separar tempo para a família, ou seja, dá certo. Quer ver uma coisa? A gente tem sorte que os 30% a gente conhece muitas coisas do quase 30%. Todos que nós conhecemos estão nos 30%. Dentro do 30%. Mas você quer ver uma coisa? Muito casal se separa também, mesmo quando não é sócio, porque não sabe separar a questão de marido, esposa e pai e mãe. Né? Então, quando você falou de viajar, não viajar sozinho, tem muito casal que nunca faz uma viagem sozinho. Nunca tem um tempo só para eles. Tá sempre com os filhos. E a gente sempre precisa ensiná-los a separar essas coisas. O tempo que eles têm para eles misturam com o tempo para a família. Para a família. Né? Então, a gente precisa ensiná-los isso. E com a empresa é a mesma coisa. Né? Então, uma coisa que tem que ficar muito claro problemas de negócio não se discutem na mesa de jantar, por exemplo. Problemas de negócio não se discutem no café da manhã. Né? Tem que separar essas coisas. E olha, eu separei até um pedaço aqui de Eclesiastes 3:1, que diz assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado. Né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas, né? E vai dar tempo, gente, vai dar tempo de falar da empresa. Não precisa falar da empresa, às vezes, no café da manhã, nem na hora do almoço, né? As pessoas, elas só saber se organizar e ser intencional, as coisas funcionam. E vigiar um ao outro, a gente se vigia. Verdade. Até hoje, pra você ver como não é um hábito fácil de criar. A gente se vigia. Às vezes a gente fala, não, amor, deixa o celular de lado. Agora não. Tomar café. Não vai responder o WhatsApp agora. O WhatsApp, gente, o WhatsApp eu vou dizer. Teve um desses dias que a gente mora perto do lago, que eu falei pro Bruno, se dá vontade de pegar meu celular e tacar no lago. Esses dias foi ontem. Quem nunca pensou em tacar o celular no lago que atira a primeira pedra? Jesus! Muito bom. WhatsApp são geralmente demandas. O WhatsApp virou a agenda, virou a demanda. Se você não souber desligar do WhatsApp, a demanda do WhatsApp é infinita. É infinita. Se você abrir 3 horas da manhã, ele tem demanda. E é raro você abrir o WhatsApp e falar assim, oi, tudo bem? Eu tô aqui, para te fazer um favor. Mandei essa mensagem para te agradecer, como você é incrível. Não, WhatsApp. Então, assim, tem que desligar do WhatsApp. Se não consegue desligar do WhatsApp, precisa conseguir. Uma vez a gente foi para um retiro, eu lembro que a gente tinha que ficar 1 semana sem celular. A gente quase enlouqueceu antes. Eu me lembro que a gente assinou procuração pro procuração para advogado. Porque a gente vai, o que acontece e tal. Deixou um filho com uma avó, outro filho com a outra avó. E o celular... Ai, não, porque o telefone fixo vai estar lá. Porque a gente vai... Se vai que alguém precisa... Bicho, ninguém precisou da gente. As pessoas precisam muito menos de você do que você imagina. Eu me lembro da leitura que eu tive do WhatsApp depois daquela semana. Que parecia uma montanha-russa. Eu falei, meu Deus... Resolveu. Caramba, agora já era. Resolveu. Não. Lembra? Experimenta tirar o pé do acelerador nas respostas do WhatsApp. Deixar as coisas se auto-resolverem às vezes. As coisas se resolvem. Então, você tá com a sua mulher, tá com o seu marido, deixa o celular ali de lado. O WhatsApp tá pipocando. Deixa, as coisas se resolvem. A gente passou uma das melhores semanas da nossa vida. Foi. E aí, no final, a gente nem queria ligar o celular. Eu falava, caramba, nem vou ligar o celular. Uma coisa boa, nosso WhatsApp não tem notificação. Tira as notificações, senão você vai ficar aí
Tem alarme para fazer oração. Mostra seu alarme para fazer oração. Meu alarme. Oração da meio-dia. Não tem notificação do WhatsApp, mas tem um alarme para oração do meio-dia. Para eu orar com o casal. Isso aí pode. A respeito da filha deles. Bora pros erros. Segundo erro aqui. Não, bora para eu mandar mensagem falando que eu tô gravando. Vai, manda mensagem, fala que a gente tá gravando e que não dá para orar agora, mas daqui a pouco você ora. A gente ora com os casais que a gente mentora. Esse é um dos casais que a gente tá mentorando, tá passando um problema com a filha. E a gente marcou, Bruno marcou de todo dia, meio-dia, orar com eles com relação à filha. Então, a gente faz essas duas pontes, né? Nós somos empresários que cuidamos das empresas deles, que ajudamos a prosperar, e, ao mesmo tempo, somos pastores que ajudamos também na frente espiritual para casamento, filho. Sensacional. Vamos lá para o segundo erro? Segundo erro, falta de alinhamento de visão. Por que 70% dos casais empreendedores fracassam? Porque cada um quer ir para um lado. E aí, se você não para alinhar visão e missão do seu negócio, vai cada um caminhar para um lado. Um quer expandir, o outro quer encolher. Vira um cabo de guerra. Cada um vai puxar para um lado e aí... Será que o lado melhor é o lado de quem é mais forte? De quem é melhor de argumento, de quem é melhor de discussão, de quem faz mais chantagem emocional. E aí acaba esquecendo que, na verdade, a visão maior é a visão de Deus para o negócio. Então, se você não está alinhado com a visão de Deus para o seu negócio, primeiro que você está indo com um barco sem direção, está indo embora. Entendeu? Isso aí, ó, a gente já viu casal que queria expandir e casal que queria demitir. Pois é. E outra coisa, casal, um deles vê o negócio como um ministério, algo que é para servir ao Senhor, e o outro não. Inclusive, tem um dos episódios que a gente fala sobre isso. Se você não vê o seu negócio como um ministério, para tudo e assiste, porque o seu negócio é um ministério. E aí, falta alinhamento de visão com a visão de Deus. Precisa parar, precisa orar, precisa pedir o direcionamento do Senhor para que as coisas comecem a se alinhar. E ter uma conversa franca e aberta para entrar em acordo, de acordo com a vontade de Deus. Aí as coisas se alinham e esse segundo erro morre por inanição. Tipo assim, para de alimentar esse segundo erro aí. E a gente tem uma novidade legal, um convite para fazer para você. Diga aí, amor. Você percebeu, né, que durante os episódios a gente sempre dá exemplos de casais que a gente mentora, que a gente ajuda presencialmente e que a gente fica bem pertinho ali. Na verdade, a gente seleciona alguns casais que podem fazer parte desse movimento Casados e Sócios. Se você sentiu no seu coração e quer saber como isso funciona, clica no link que está aqui na descrição. Você vai entender qual é a data do nosso próximo evento, para você estar presencialmente com a gente, juntinho mesmo, poder abrir teu coração, falar sobre o seu casamento e ainda transformar o seu negócio num negócio super próspero. Vai ser um prazer receber você aqui para abençoar o casamento, abençoar o negócio, para que ambos possam evoluir bastante. Então clica no link aí e a gente te vê aqui. Aí a gente entra no erro número 3. Esse eu vejo gente fazendo, mesmo quem não é casado, que é a má gestão financeira. Mas no caso do casamento, a má gestão financeira, ela vai também pelo lado de misturar as contas, né? De misturar dinheiro do casal com dinheiro da empresa. E aí não sabe, de repente tem empresário rico de empresa pobre, empresário pobre de empresa rica e todas as variações que tiver no meio disso, inclusive briga por causa disso, porque aí veio lá do erro 2, que é a falta de visão, um quer cortar, o outro quer expandir, e aí vai lá para o erro 3, um quer viajar, o outro quer investir na empresa, e aí você não sabe mais. A gente já teve casal aqui, eu me lembro de um casal que eles não sabiam quanto eles faturavam, quanto eles lucravam. Um dos conselhos, né, a gente faz conselhos aqui que são bem legais, e um dos desafios do conselho que eles levaram para a gente ajudar foi esse. Gente, como é que vocês separam? Porque assim, a gente chegou num ponto que eu não sei se o produto realmente dá lucro. Eles não sabiam se a empresa dava lucro. Exatamente. E cartão de crédito para um lado, cartão de crédito para o outro. Assim, a gente também passou por isso, né? Principalmente quando não tem outros sócios. Passou. Os únicos sócios é realmente o marido e a esposa. Porque tá tudo em casa, aí o cofrinho da família mistura com o cofrinho da empresa, enfim. Essas coisas elas acabam se misturando um pouquinho. E aí, na primeira consultoria financeira que a gente recebeu, inclusive um dos casais que está no Casados e Sócios, que é mentorados por nós, é o casal que fala de finanças, então eles ajudaram muito a gente também, que isso é muito legal. É verdade, assim, nós somos longe de sermos perfeitos. Exato, a gente vai aprendendo com a gente é bom de marketing e venda. Esse casal nos ajudou bastante com as finanças. E a gente virou para eles e falou assim, a gente é bom de marketing e venda, e assim, a planilha, a gente tem que aprender as coisas ainda. Eles falam, cara, cada um tem sua fortaleza, isso é que é
importante. E aqui é uma dica muito importante para quem não entende de gestão financeira. Busca ajuda, busca um consultor, busca uma consultoria. Sua fortaleza não é isso. Às vezes você tem que se preocupar em vender, em atender o cliente, em expandir. Se você ficar perdendo tempo com as planilhas, com essas coisas assim, você vai tirar seu foco, você vai parar de crescer. Então, pede ajuda, pede um aconselhamento, tá? A gente recebeu aconselhamento. E a primeira coisa que a gente fez é separa contas pessoas físicas das contas da pessoa jurídica. Então, isso ajuda muito, né? Separa os cartões que são da empresa, os cartões que são da família. Tenha um orçamento familiar. O que você vai realmente precisar para aquele mês? Dízimos e ofertas também são extremamente importantes, é um princípio bíblico. E o fato de você ter lucro com propósito. Dinheiro por dinheiro não é dinheiro por dinheiro. Eu acho que aí tem não é? uma chave espiritual para girar, sabia? Porque se você tem uma empresa que ela tem propósito, e o propósito não é só gerar dinheiro, o propósito é abençoar outras pessoas, transbordar, fazer outras coisas, você tem bênçãos espirituais em cima disso, porque de alguma forma você está se colocando a serviço do reino. Então, você corre mais, você faz com mais gosto, Quer crescer? você quer crescer mais, e você acaba sendo também mais abençoado. Eu lembro de um casal que a gente já ajudou, que ela queria muito que ele ajudasse na empresa. Eu quero muito que ele me ajude na empresa, eu quero muito que ele entre na empresa, e ele nunca quis. E ela levava ele para os eventos, ele meio arrastado, ela ia super feliz, olhava para a cara dele, ele estava com cara de morte, assim, tipo, não quero saber disso que você está fazendo. E aí eu lembro de que numa das mesas aqui, num dos eventos aqui, no Dádiva, ele falou assim, agora eu quero. Agora eu vou com a minha esposa. Porque verdade. agora eu vi propósito naquilo que ela está fazendo. Ou seja, o propósito, a visão de Deus, o negócio como um ministério, um lucro com propósito, não só um negócio por um negócio, dinheiro por dinheiro, traz o outro cônjuge para dentro do negócio. E aí eles estão trabalhando juntos, eles estão fazendo as coisas já juntos. tinha um esforço Sim. grande de convencer, de trazer, e não rolava. E aí, de repente, na hora Só que... aconteceu com propósito. Eu Quando lembro que o ela propósito chorava trouxe. de alegria. Foi. E ele chorava de emoção, porque agora ele realmente sentiu um propósito no negócio. E aí eles começaram a fazer as coisas juntas, e isso foi um divisor de água na vida Agora, deles. a gente precisa pedir sabedoria financeira a Deus também. Sabedoria é algo que a gente pode pedir todos os dias. Quanto mais a gente pede, mais a gente recebe. A Bíblia fala sobre isso. E a gente pode pedir sabedorias específicas. Então, a gente pode pedir sabedorias financeiras também. Porque às vezes é algo difícil, a gente não é educado assim, na escola não tem educação Sim. financeira, Às vezes tá em nossos pais dívida. não ensinam finanças, a gente quer saber de ganhar dinheiro, mas a gente não sabe controlar a dívida, não sabe controlar as finanças direito. Então você pode pedir sabedoria para Deus, sabe? E tem um provérbio que ele é bem interessante, que ele diz assim, Provérbios 21:20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e azeite, mas o tolo os devora. Ou seja, Provérbios já fala que quem é sábio consegue manter isso. E a gente precisa pedir essa sabedoria. A gente não recebe essa sabedoria, ela vem de Deus. A gente precisa pedir. E pedir para ambos. E quando, cara, expande ou demite, corta ou investe na casa, ora e pede a Deus sabedoria sobre isso. Isso tem a ver com comunicação, que é o quarto erro, é a comunicação ineficiente. Bicho, é muito importante você entender que as palavras, elas podem construir ou destruir. Palavras Qualquer matam. coisa na vida. Qualquer coisa. Um relacionamento, um negócio, o relacionamento com seus filhos, relacionamento com seu cônjuge, com o colaborador na empresa. Medir as palavras, entender a melhor forma de se comunicar é muito importante para qualquer resolução de conflito, para entrar em acordo, para entender como que são essas coisas financeiras e tudo isso. Meu amor, você já viu algum casal que transforma qualquer feedback da empresa em DR? Sempre. Sempre. Cara, a sempre. gente lida muito com isso, né? Muito, Bastante. porque a pessoa se sente ofendida, não sabe falar, conversar com o sócio, não sabe conversar com o Você cônjuge. se lembra uma vez que um dos casais novinhos, o casal mais novinho da mesa do conselho, ele levantou a mão assim e falou assim, eu queria um conselho, eu queria entender assim, quando eu for falar para ela Que eu não que eu gostei. não gostei do que ela faz, como é que eu faço para ela não se sentir ofendida? né? Foi, eu lembro disso. Ele perguntou na frente dela, inclusive, que eu acho que era para ela entender, tipo, ó, algumas vezes... Alguma hora eu vou dizer que não tá bom. Pois é, ele era do marketing, ela estava escrevendo textos pro marketing, da copy e tal. E a gente falou, cara, feedback real, feedback sincero, direto, não se sentir ofendido com feedbacks e regras de comunicação. Tempo, tom
e tema. Os 3 T's. A gente ensina isso para todo casal que a gente mentora. Tem um tempo para falar disso. Então, olha, nós vamos sentar aqui, nós vamos falar da estratégia de marketing por Detalhe, tanto tempo. uma coisa por vez. Exato. Tema. Um tema por vez. Não dá para falar do marketing, das vendas, do financeiro. E do filho que tá doente. Exato, não dá. E tom. O tom é um tom profissional. Então, se era empresa, é um tom profissional. Então, olha, a gente senta aqui falando o seguinte, nós vamos falar sobre os textos de marketing. Olha, tem coisas boas, tem coisas que eu acho que dá para melhorar, porque vai acontecer isso, 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 aqui. Beleza, tema, bom, acabou. E você pode colocar sentimento, é como você se sente. Você pode dizer, eu me sinto inseguro quando isso acontece. Ou então, eu me sinto perdido quando você não organiza. Uhum. Ou eu sinto que a minha opinião não foi levada em consideração, se você fizer só do jeito que você quer. Mas seu sentimento não é uma verdade absoluta. Então você tem que deixar como sentimento, mas ele também não pode ser negligenciado. Então você tem que colocar. Isso faz parte do tom certo. Né? É o jeito de colocar. Porque isso você também poderia falar para um sócio que não é seu cônjuge. Falar, olha, eu sinto que você não está aproveitando o melhor que eu tenho para oferecer aqui. Que você não tá, eu estou dando ideias e você não está ouvindo. Né? Então isso é muito importante. Talvez seja a que permeia todas as outras. Uhum. Porque se você não se comunicar direito, você vai ter uma má gestão financeira. Uhum. Se você não se comunicar direito, você não vai separar marido de sócio. Não comunicar direito, Se não vai nem comunicar a sua visão. Não Muito vai. menos alinhar a visão. Como Se é você não que vocês consegue vão alinhar? comunicar a visão, o outro, como é que vai se alinhar? O outro não tem como. Ele não vai nem saber a tua visão. Sabe nem a sua visão. Então não é uma guerra. O lance é que muitas vezes os casais, quando eles entram numa discussão, entre aspas, eles acham que entram para vencer. Uhum. E não para poder chegar num consenso. E Provérbios diz, né? Resposta branda desvia o furor. Exatamente. Meu filho, vai para Provérbios. Vai para Provérbios. Leiam juntos aí, tá aí uma boa. Leiam juntos Tá aí uma boa Provérbios. Vocês sacada. vão poder saber Leiam um várias coisas para capítulo de evitar, provérbios por dia juntos evitar durante um esses mês. erros. E aí é legal porque a gente fala do último erro, que é o 5º erro, que é negligenciar a espiritualidade e achar que o seu negócio não é um ministério. Negócio sem Deus é negócio sem direção. Tem jeito. Gente, não tem como você virar para Deus e falar assim, Deus, seguinte, tô contigo quando vou para a igreja, tô contigo quando faço a minha oração aqui, tô contigo nesses momentos, mas assim, no meu trabalho você não mexe, tá? A gente não conversa sobre o meu trabalho, a gente não conversa sobre o meu dinheiro, não tem como. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós andamos com Jesus, a Bíblia diz que é um casamento. Então, você imagina você virar pro seu cônjuge e falar assim, olha, nesse assunto aqui você não se mete. Isso aqui a gente não fala, tá? A gente só é casado dentro de casa. Saiu de casa, não é mais. Meu filho, não tem como. Então, ou Deus tá em tudo, ou Deus não tá em nada. Não tem como dividir e deixar Deus num canto, enquanto você está tratando de assuntos que você crê que ele não tem que fazer parte. Quer saber o que Deus acha sobre determinada coisa do teu negócio? Entrem em oração juntos. Então, façam uma campanha de oração, jejum, orem juntos todos os dias. Então, esse casal que eu acabei de interromper para poder desligar ali o alarme, eles oram juntos sobre esse mesmo tema e depois eles oram comigo. Então, ore junto, peça a Deus para poder mostrar. Uhum. Ou seja, até aí precisa ter um equilíbrio. Não adianta só um buscar também. Uhum. Claro que às vezes um busca primeiro, um busca mais, né? Pede a Deus para trazer o outro. Uhum. Mas para a sociedade estar equilibrada, também precisa ter uma espiritualidade equilibrada. Com certeza. E a Bíblia diz, né? Buscar primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas são acrescentadas. Então, se você acha que o que a gente está falando é besteira, lê a Bíblia e se endireita, porque um dos erros é você achar que Deus está separado e negligenciar a sua espiritualidade. Então é o seguinte, 3 coisas que todo casal que está assistindo aqui, a gente até o final precisa fazer essa semana. Vamos lá. A primeira delas é separar um tempo para falar do negócio. A gente sempre fala, separa um tempo para o casal. Nesse episódio, nós estamos falando, separa um tempo para falar do negócio. Então, quer falar sobre gestão financeira, separe um tempo para falar sobre gestão financeira, senta, tempo, tom e tema adequados para isso. A segunda coisa, na verdade, é revisar junto a missão e a visão da empresa de vocês. Isso é chataço. Cara, eu também acho. Tá? Tem que ser muito sincero. Eu também acho muito chato. Só não é mais chato que arquétipo. Cada um de nós tem os seus... Eu também acho chato. Não, mas, vamos definir se cara, é arquétipo. missão, Chatíssimo. visão e valores... Não, mas funciona. Missão, visão e valores da empresa parece muito abstrato. Só que quando você transforma aquilo num guia de para onde Sim. você vai, ajuda muito. Então, ajuda a definir coisas. Então, se um dos valores, por exemplo, é honestidade acima de tudo, que é um dos nossos valores aqui, você
cara, fez uma besteira com o cliente, tem que contar para o cliente, tem que agir com seus colaboradores da forma como você acha que é mais honesta, tal. Então, revise isso, mas revise isso olhando qual é o propósito que Deus tem para a empresa. Então, isso é legal. Dá uma olhada agora, tá? Qual é a missão, visão e valores, colocando o propósito que Deus tem para a empresa. É uma das coisas que a gente faz com os casais aqui, que muda tudo, né? Com certeza. Vira a chave. Eu lembro que a gente passou um dia inteiro uma vez fazendo isso e fazendo todo o modelo de negócios, tudo direcionado para propósito, enfim, e fez diferença absurda na vida deles. Mas você que não está aqui com a gente presencialmente para fazer isso durante o dia inteiro, com a gente faz pelo menos a linha missão e visão, porque vai ser muito importante para vocês evitarem esses erros. E a última coisa, orem juntos. Orem juntos pela empresa de vocês, orem juntos todos os dias. O que a gente faz aqui? A gente ora junto toda noite antes de dormir. Um dia eu oro, outro dia o Bruno ora. E aí a gente ora em voz alta, porque orar junto sem orar em voz alta não vai adiantar. O cônjuge, ele precisa estar junto com você ali na intenção da oração. Então ora junto em voz alta, clamando pela família, pela empresa, pedindo direcionamento. Também faz uma diferença gigantesca para ficar entre os 30% que dão certo. Sabe o que é legal de tudo isso que a gente falou? É que é simples. Normalmente as coisas mais eficazes são simples. Mas é isso que faz com que 30% dos casais transformem o seu casamento na maior vantagem competitiva da empresa deles. É isso que faz com que eles não quebrem. E é isso aí. Se você quer ficar entre esses 30 também, comenta aqui, compartilha esse episódio, esteja com a gente no próximo Casados e Sócios.